Olá, mais uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vim falar de um tópico específico que é sobre realinhando as nossas prioridades ou realinhando as nossas expectativas. E para isso, eu gostaria que tu pegasses numa caneta, pegasses num bloco de anotações e juntos vamos caminhar nesse tema. E vai comentando aquilo que tu achas sobre esse tópico. E acima de tudo, eu preciso da tua atenção, pois eu creio que o Senhor quer falar ao teu coração. Então, prepara-se e vamos juntos caminhar nessa direção. Vivemos hoje numa geração extremamente materialista, onde muitos de nós estamos obcecados pelo que é material. Diante disso, existe uma necessidade urgente de realinharmos as nossas prioridades e realinharmos as nossas expectativas em Deus. Hoje, é muito comum nós vermos as pessoas irem à igreja ou se aproximarem do Senhor com a expectativa daquilo que o Senhor pode lhes dar, com a expectativa de receber algo do Senhor ou de ter alguma parte da sua vida resolvida. Muitas pregações acabam sendo totalmente voltadas ao materialismo e gerando cristãos que apenas anseiam por aquilo que é material, pelos bens, pelos ganhos, e passam a associar ganhos financeiros como sinônimo de bênção de Deus. Mas quero deixar claro que não estou a dizer que Deus não quer nos prosperar. Claro, Ele quer nos prosperar e quer que nós vivamos uma vida que verdadeiramente glorifique o seu nome. Mas esse não deve ser o nosso anseio prioritário como cristãos, receber da parte de Deus. Não devemos ir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas devemos ir a Deus por quem Ele verdadeiramente é. Essa deve ser a nossa expectativa, essa deve ser a nossa prioridade no nosso coração. E aqui vão algumas perguntas que podem vir a nos confrontar. E se o Senhor não realizar aquele grande sonho que eu tanto desejo? E se o Senhor não me der aquele casamento que eu tanto espero, que eu tanto desejo? E se eu perder aquilo que eu considero mais valioso na minha vida? Será que eu continuarei reconhecendo o Senhor como o único suficiente da minha vida? Isso são perguntas que podem nos levar a refletir. O que acontece é que, ultimamente, as pessoas, quando vão para o Senhor com a expectativa de receber da parte de Deus e acabam não recebendo, as pessoas se frustram com Deus. Por quê? Porque a sua expectativa não estava no lugar certo. Quando nós nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele pode nos dar, a primeira oportunidade que o Senhor nos der, por exemplo, se eu estou à procura de um emprego, o primeiro emprego que o Senhor me der será suficiente para me afastar do Senhor. Se eu estou em Deus por causa de um relacionamento, a primeira decepção que eu tiver no relacionamento, eu vou me afastar do Senhor. Por quê? Porque o relacionamento não deu certo. Então, quando nós colocamos as nossas expectativas no lugar errado, a facilidade de nós nos desviarmos, nós nos afastarmos do Senhor é maior. Mas se nós nos aproximamos do Senhor por quem Ele é, independente de tudo, posso perder tudo que eu tenho. Posso perder até a minha mãe, posso perder meu pai, posso perder minha família. Eu continuarei firme no Senhor. Nós temos um exemplo de Jó. Jó era um homem segundo o coração de Deus. E Jó perdeu tudo, literalmente tudo. Ele frustrou-se com o Senhor, mas acima de tudo ele permaneceu no Senhor, porque ele sabia que lá era o seu lugar. Imagina se nós, os materialistas como somos, estivéssemos na posição de Jó. Mas esse Deus não existe. Como é que isso acontece comigo? Como é que isso não sei o quê? Então, a necessidade de nós realinharmos as nossas expectativas nas coisas certas, no lugar certo, vai nos fazer viver uma vida plena com Deus. Uma vida que, independente dos ganhos ou das perdas, independente das consequências que podem vir a acontecer, o Senhor continua sendo Deus e todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? E sobre prioridade, eu tenho algo a dizer aqui. A verdade é que a falta de expectativa no lugar certo tem enfraquecido a igreja deste século. Isso tem feito com que aquilo que realmente deveria ser o nosso foco seja deixado de lado. Por essa razão, precisamos trazer à consciência qual deve ser a prioridade como discípulos de Deus. Quando eu falo de enfraquecer a igreja do nosso século, eu falo exatamente sobre o poder de Deus sendo manifestado. Eu gosto de fazer um contraste em relação à igreja primitiva e à igreja desse século, o século XXI, dos séculos recentes. Eu gosto de fazer um contraste. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos manifestado o poder de Deus, nós conseguimos ver o quão Deus usava os seus discípulos, o quão Deus fazia maravilhas. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Por quê? Porque o nosso anseio tem sido diferente como cristãos, como igreja. O nosso anseio está mais por aquilo que é material e não por aquilo que é espiritual. Estamos mais focados com bênçãos materiais e não com bênçãos espirituais. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer através de mim, o que Deus quer realizar através de mim, fica de lado. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com aquele carro que eu tanto quero, estou preocupado com aquela família que eu tanto quero, estou preocupado com aquele emprego que eu tanto quero, com aquela conta bancária que eu tanto quero, e isso tem enfraquecido. O Espírito Santo hoje parece ter servido para ser um acesso de nós pedirmos coisas materiais do que aquilo que é um manifestado do poder de Deus. E eu volto a repisar, não quero dizer aqui que Deus não quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar. Mas eu vejo uma coisa, na igreja primitiva,
a bênção, o materialismo, a provisão, era consequência de pessoas que viviam servindo a Deus, que cumpriam a obra de Deus, que cumpriam o propósito de Deus. Amém? E sobre alinhando as nossas prioridades, eu tenho um versículo que fala muito bem disso. E eu gosto do Evangelho porque o Evangelho é muito simples e ele é direto. Mateus 6:33. O que diz? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busquem, pois, em primeiro lugar, como prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E olha só, quando falamos de reino, falamos de obras. E quando falamos de obras, falamos de serviço. E quando falamos de serviço, falamos do cumprimento do propósito de Deus ou da vontade de Deus nesta terra. Falamos de reino, estamos a falar de obras. Estamos a falar de obras, estamos a falar de nós servirmos a Deus. Estamos a falar do nosso serviço a Deus. E se estamos a falar de serviço, estamos a falar de cumprimento do propósito de Deus aqui nesta terra. E qual é a vontade de Deus? Em 1 Timóteo 2:4-6, resumindo, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E como é que essa vontade de Deus se cumprirá? Quando alinhamos o nosso coração, os nossos desejos e o nosso anseio à vontade de Deus. Olha só, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar servir a Deus. Busque em primeiro lugar fazer a obra de Deus. E tudo isso que tu desejas, tanto desejas, será consequência daquilo que é a tua prioridade. Todas estas coisas, casamento, família, bens materiais, tudo isso será consequência de quê? De eu estar a servir a Deus. Porque o Senhor ama realizar os desejos do nosso coração. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós desejamos. E Ele ama realizar e Ele vai realizar. Mas o que nós precisamos fazer? Realinhar as nossas prioridades. Que nós possamos priorizar o reino de Deus. Vemos manifestar do poder de Deus. Vemos vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. Esse é o maior anseio. Esse deve ser o nosso maior anseio nessa geração. Do que sermos cristãos que apenas ficam na igreja clamando por bênçãos. Devemos ser aqueles cristãos que anseiam por sair e manifestar o poder de Deus. Vemos o Espírito Santo manifestar-se como fazia na igreja primitiva. Esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso maior anseio. A igreja deste século vive enfraquecida porque as expectativas, as prioridades não estão alinhadas ao coração de Deus. Essa palavra é uma palavra que o Senhor veio queimando meu coração ao longo destes dias. Essa palavra o Senhor vem queimando meu coração e eu não podia guardar isso para mim. E eu espero profundamente que à medida que eu for falando, tu vai sendo impactado através dessa palavra. Porque essa é a vontade de Deus. É isso que o Senhor quer. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, não nos prometendo bens materiais. Jesus morreu lá na cruz para que nós, através da morte dele, pudéssemos testemunhar para as demais pessoas aquilo que ele fez e que essas pessoas sejam salvas. Porque o homem não tem como ser o maior beneficiado. Porque nós falhamos com Deus. Nós sempre falhamos com Deus. O Deus vem e reconcilia-se com o homem. E por isso que nós ainda devemos sair em profit. Claro que nós vamos ter bens, claro que o Senhor vai nos abençoar, mas aqui o que eu estou querendo dizer é que agora não vivemos mais para nossas vontades e vivemos para o Senhor Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. E o seguir é exatamente aquilo que os discípulos fizeram. Seguir a Jesus até o fim das suas vidas. Assim, aprenderam com Jesus e continuaram com a obra do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Amém? Amém? Quando as nossas pregações, quando a pregação deste século, da nossa igreja, deixar de ser Deus quer te dar e passar para Deus quer te usar, muita coisa vai mudar. Quando o nosso anseio deixar de ser Deus quer me dar e for Deus quer me usar, muita coisa vai mudar neste século. E é isso que o Senhor quer fazer. Permita com que o Senhor te use. Permita com que seja um canal de bênção nesta geração. Amém? Esse deve ser o nosso maior anseio. Esse deve ser o nosso maior anseio. Esse é um anseio do meu coração. E eu espero profundamente que tu também anseies por isso. Por ver o poder de Deus se manifestando. E para encerrar esse vídeo, quero deixar essa verdade. O poder de Deus se manifesta quando o poder do homem cessa. Uau, que frase louca. O poder de Deus se manifesta quando o poder do homem cessa. Bens materiais não manifestam por si só o poder de Deus sobre as nossas vidas, porque até o ímpio pode alcançá-los. Bens materiais não manifestam por si só o poder de Deus sobre as nossas vidas, porque até o ímpio pode alcançá-los. A grande questão é,
onde verdadeiramente o poder de Deus se manifesta. Onde verdadeiramente o poder de Deus se manifesta. Esse é um assunto para o próximo vídeo. E se tu gostaste que eu continuasse a falar a respeito desse tópico, desse uma parte 2 deste vídeo, comenta aqui embaixo, comenta aqui nos comentários, parte 2. E acima de tudo, partilha esse vídeo com aquela pessoa que tu sabes que há uma chama dentro dela, há um anseio dentro dela, que também gostaria de viver isso. E este é o momento de nós despertarmos. Esse é o momento de nós realinharmos as nossas expectativas no lugar certo. E eu creio que nesse 2026 o Senhor vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. E acima de tudo, o poder de Deus se manifestará profundamente através da tua vida. Amém? E não se esqueça de seguir o canal, partilhe este vídeo com outros cristãos e vamos juntos realinhar as nossas prioridades do Senhor. Fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!